para mais uma aulinha nossa. Hoje nós vamos tratar de problemas com porcentagem, tá? Bom, pessoal, vocês já viram na aula anterior como que a gente resolve então porcentagem. Agora a gente vai aplicar ele dentro dos problemas para vocês verem como que a gente utiliza esse conceito, né, no nosso dia a dia. Bom, aqui diz o seguinte, ó, vamos ler o primeiro exemplo aqui, ó. Na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa onde estava 40 garrafas de refrigerantes. Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas eu quebrei? Bom, então tem duas perguntas para me responder, tá? Então o que eu tenho que fazer? Já fiz a primeira leitura, vou fazer a segunda leitura agora, grifando as partes importantes. Bom, quando ele fala, na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa onde estava 40 garrafas, aqui é importante, então tem que grifar, certo? 40 garrafas de refrigerantes. E sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Então vamos lá, agora quais são as perguntas? Quantas garrafas sobraram, né? E quantas eu quebrei? Eu vou ter que responder um por vez. Bom, pessoal, pensa o seguinte, ó, se sobraram apenas 15%, então desses 40 garrafas que tinham, então 15% foi o que sobrou. Então vamos dar pra gente calcular o que sobraram então. Então vou colocar aqui sobraram, né? Sobraram, dois pontinhos, certo? O que eu vou fazer? Não é 15% de 40 garrafas que eu tinha? Então o que eu tenho que fazer? Pegar o valor que eu tenho, que é 40 garrafas, multiplicar pelos 15%. Lembrando que quando eu falo 15%, olha aqui do ladinho, ó, 15% é a mesma coisa que 15, tá? Sobre 100, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Esse símbolo de porcentagem, tá? Ele está dizendo para mim porcento, ou seja, por 100. Então, voltando ao exercício agora. Então, eu vou fazer isso, ó. Então, 15% é a mesma coisa que 15 por 100. O que eu tenho que fazer aqui agora? Multiplicar. Então, eu estou na operação de multiplicação com a divisão, eu posso cancelar zero, tá? Então, eu vou cancelar esse zero com esse, então ficou 4 vezes 15, que nesse caso é 60. Quem não sabe, arma a continha e multiplica. 60 dividido por quem sobrou embaixo? Por 10. Bom, logo, 60 dividido por 10, eu cancelo esse zero com esse, que é a mesma coisa que eu dividi por 10. 6 dividido por 1, a nossa resposta é 6. Ou seja, se sobraram apenas 15%, quantas garrafas sobrou? 6 garrafas, certo? Respondemos a nossa primeira pergunta. Agora a segunda, quantas eu quebrei, né? Sobrou 6 e quantas eu quebrei? Agora o cálculo é mais simples. Se o total de garrafa é 40, basta eu pegar 40 e retirar as que sobraram, você vai ter então a quantidade que quebrou. Então 40 menos 6, né? Essas aqui foram lá que quebraram, né? Vou colocar um quezinho de quebrado. 40 menos 6, que vai ser igual a, ó, 40 menos 6, 34. 34 garrafas foram as garrafas que ele, né, nesse caso, quebrou. E aqui as 6 foi as garrafas que sobraram. Bom, pessoal, agora vamos ver o exemplo 2, né? A gente já viu o número 1, agora vamos ver o exemplo 2. Uma fundação que cuida de crianças abandonadas conseguiu, em janeiro, encaminhar 72 crianças para adoção, o que representa 60% o número de crianças... Perdão, pulei um pedacinho aqui, né? Tá certo. O número de crianças dessa fundação que não foram encaminhadas é, tá? Então a gente já fez a primeira leitura, a gente viu qual que é o assunto, vamos fazer uma segunda leitura agora marcando as partes importantes. Uma fundação que cuida de crianças abandonadas conseguiu em janeiro encaminhar 72 crianças, né? Isso aqui é importante, para adoção, o que representa 60%, né? Essas 72 crianças representam 60% das crianças que tinha nessa fundação, né? Ele fala o seguinte, ó, das crianças da fundação, pode-se concluir que o número de crianças dessa fundação que não foram encaminhadas é... Então o que eu tenho que fazer? Vou lembrar o seguinte, se 72 é o que foi encaminhado e corresponde a 60%, vocês concordam comigo que se o total de crianças é 100%, e aqui eu tenho 60% que é 72 crianças, então a diferença de 100% é 40%. Opa, então ficou fácil. Vou agora colocar numa regra de 3 para me resolver. Porcentagem e vou colocar um C de criança, certo?
P de porcentagem, C de criança. Observa o seguinte, ó, 60%, tá? 60% corresponde a quantas crianças? 72 crianças, certo? A diferença para 100% é 40%, porque o total de criança com certeza tem que ser 100%, né? E o que eu quero saber, né, que a quantidade de criança que não foram para adoção é o X, vou apresentar por uma letra para a gente descobrir ela. O que eu faço? Multiplico em X, regra de 3. 60 vezes X vai ser 60X, é igual. 40 vezes 72, é só observar, você acompanha a setinha que ela está te indicando quem que você multiplica. Ó. O 60 vai no X e o 40 vai no 72. Bom, 60x vai ser igual. Precisando, não ficou muito legal, vamos colocar ele correto. 60x vai ser igual. Vamos multiplicar do lado para saber quanto que é 40 vezes 72. O que eu faço com esse zero? Eu abaixo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. 2.880. Tá? Então vou colocar esse valor aqui agora, 2.880. Lembrando que toda vez que eu tenho um número multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Vou isolar o x, vou pegar então 2.880, tá? Dividido por 60. Tá multiplicando, passou dividindo. Estou na operação da divisão. O que eu posso fazer com esse zero? Cancelar, que é a mesma coisa que dividir por 10. Tá? A gente vai continuar do outro lado, vou apagar essa multiplicação, continuar aqui do ladinho. Passo uma barrinha para não misturar, não é isso? Sempre organizado o exercício para entender. Ficou 288 dividido por 6. Ó. Vamos fazer essa divisão então agora. Certo? O 2 não divide 6, eu vou pegar o 28. Quantos 6 cabe no 28? Aí é 4, professor. Porque se eu pegar 5 vezes 6 é 30, passa. Então dá 24, não é isso? 8 menos 4 é 4. 2 menos 2 é 0. Abaixo 8. 48 por 6 é 8, porque 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0, 0. Opa, então logo x vai ser igual a 48. Agora vamos voltar na nossa resposta e ver se a gente tem essa resposta. Ó. Então ele quer saber, ó, vamos ler mais uma vez a pergunta para a gente responder corretamente. Pode-se concluir, né, pode-se concluir que o número de crianças dessa fundação que não, ó, presta atenção nessa palavrinha chave, tá? Que não foram encaminhadas é, então o número é 48, a nossa letra D é a resposta, a alternativa correta desse probleminha para nós. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso exercício 3, né? Mais um exemplo para vocês. Em nosso estado, temos 2.750.000 pessoas, segundo a estatística. 0,06, ou seja, 6 milésimo% foram confirmados com o Covid-19. Então, qual o número de pessoas confirmadas por esse vírus? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui ele passou para você a nossa população que tem no nosso estado, certo? 2.750.000. E passou para você, segundo a estatística, qual a porcentagem, certo? De pessoas que está com essa doença, tá? Ou seja, com esse vírus, né? Então, que nesse caso é 6 milésimo, tá? De porcentagem. Então, nesse caso, pessoal, observe o seguinte, que é bem menor do que 0,5%, tá? O que eu tenho que fazer? Tá em porcentagem, ele quer saber em número, tá? Quantas pessoas que tem, tá? Dentro do nosso estado. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, então, fazer o seguinte, não está em porcentagem, eu quero saber em número. Qual que é a população do nosso estado? 2 milhões, tá? E 750.000, tá? Coloca os 3 zeros, aqui agora vamos trabalhar com um número grande, tá? Vezes, se eu quero saber em número, é só multiplicar pela porcentagem. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que 0,006 dividido por 100. Porque eu disse para vocês que porcentagem, esse símbolo, é a mesma coisa que dividir por 100. Basta agora você multiplicar, certo? Você vai ter o resultado. Como é um número muito grande, né? Nesse caso, eu aconselho você usar a calculadora, porque senão você pode errar, tá? Então, nesse caso não muito grande, a gente pode usar a calculadora para facilitar para a gente. Então, 2.750.000 vezes 6 milésimo vai ser, ó. Vou multiplicar aqui e passar para vocês, para a gente ver quanto que vai dar aqui. 2.750.000, né, vezes 6 milésimo, tá? Isso é igual, ó, dá 16.500. 16.500
dividido por 100. Opa, ficou fácil agora, né? Se eu estou dividindo por 100 na operação de divisão, o que eu faço com esse zero? Cancela. Cancela esses dois, quanto que me sobrou? 165 dividido por 1. Opa, então, quantas pessoas está com o vírus de Covid-19 ou coronavírus no nosso estado? 165 pessoas, tá? Pessoas. Então, essas são a quantidade de pessoas, tá? Que foi confirmado, segundo esse dado, tá? De que está com o coronavírus dentro do nosso estado. Bom, pessoal, então acredito que vocês agora entenderam, tá? Foram 3 exemplos para vocês, situações, problemas para vocês resolver de porcentagem. Lembrando que você agora viu quantos que estão contaminados no nosso estado. Ah, professor, são poucos. São poucos na verdade. Mas para isso daqui diminuir mais ainda, continua fazendo sua atividade na tua casa. Fique em casa, porque eu também estou dando a minha aula em casa. E você com certeza não vai pegar a enfermidade, nem eu também. E nós vamos contribuir para que todos tenham uma boa saúde e bons estudos também. Obrigado. Nossa, professor, que maravilha! Agora aprendi porcentagem. Isso, muito bem. Lembre-se que para mim aprender eu preciso de colocar a mão na massa. Então por isso eu aconselho você a partir de agora, abre o seu livro, o seu caderno e vamos executar essa atividade, pois embaixo vai seguir para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam executar, que eu só aprendo fazendo. Então se você fazer, você vai aprender. Lembre-se, fique em casa, mas não sem fazer as atividades, pois as atividades é importante não somente para você tirar nota, mas para que você possa aplicar no seu cotidiano. Então, a partir de agora, execute as atividades e bons estudos e meu muito obrigado.